E aí, galera, hoje estamos lançando o Podcity JP, o seu podcast de cada dia, que vai levar você ao sucesso acadêmico e profissional. Hoje nós temos a honra aqui de receber dois grandes professores da ECIT JP, né? O professor Giovanni, mestre em ensino de Química, e o professor Wagner, também mestre em ensino de Química, né? O nosso podcast ele vai trabalhar com várias dicas de Enem, aí vai trabalhar com várias temáticas abordadas na escola. O professor Wagner, que além de, como eu falei para vocês, de professor de Química da escola, é o coordenador da área de Natureza, né? E hoje vamos ter aqui várias químicas rolando e vamos falar um pouquinho sobre o que é a química no Enem, né? E aí, minha gente, o que é que cai no Enem de Química? O que é que os nossos estudantes precisam estudar de Química para esse Enem? O que é que vocês dizem aí para os meninos? Primeiramente, assim, a primeira sugestão que a gente dá é que vocês tentem controlar o nervosismo de vocês. Não olhar para a prova de química como se fosse um bicho de 7 cabeças, De né? 14, né? De 7, né? De 14. Porque já se carrega o estigma de que química é uma disciplina difícil, muito difícil. Claro, a gente vai sempre associando a matemática, os meninos têm essa dificuldade com a disciplina de matemática e a química acaba carregando também esse estigma, esse mal-estar. E pelas pesquisas, pelas falas dos anos anteriores, a prova de química sempre é considerada uma das provas mais difíceis do Enem, porque ela é uma prova que, numa só questão, consegue se abordar diversos conteúdos. Mas, assim, ela é difícil pela questão do cálculo ou tem alguma coisa assim que a torna mais difícil para o aluno? Não, acho que na verdade não é isso não, né? Na verdade ela envolve, como o Wagner colocou, às vezes envolve mais de um conteúdo de química, né? Ela também envolve outras disciplinas também, né? Por mais que o Enem tenha esse caráter que a gente está percebendo nas últimas provas, né? Que está tendo uma coisa mais conteudista, né? Mais específica da disciplina, mas mesmo assim ele continua ainda com esse caráter interdisciplinar, né? Então vai exigir do aluno mais de um tipo de conhecimento de diferentes áreas, né? Então eu acho que talvez a dificuldade seja ele poder reorganizar esse conhecimento para poder resolver as questões, né? Eu acredito que a parte da contextualização também, né? Possa ser uma Exato. coisa bem E prejudicial para os meninos. Exatamente. Assim, o que a gente tem encontrado até como dificuldade é porque a gente tem uma necessidade, uma vontade, o desejo de ensinar a química e para que os meninos eles compreendam, consigam raciocinar, entender qual o conteúdo que está sendo abordado naquela questão, mas eles têm essa dificuldade de contextualizar, de entender o contexto. Não é a aplicação de fórmula, não é a aplicação de cálculos, não, até porque a prova de química ela não é tão expressivo os cálculos, né? as fórmulas químicas, Resolução né? de cálculos, exatamente. Mas os conceitos, eles são muito abordados de forma contextualizada. Talvez aí é onde eles encontrem a maior dificuldade. Assim, e dos assuntos que são mais abordados? O que é que a galera tem que comer nos livros assim para poder se dar bem? E aí eu acredito que assim, né, nos últimos anos tem caído muito a questão de ligações químicas, né, eletroquímica, funções orgânicas, né, que é carro-chefe no Enem. Então, são conteúdos chaves. Claro, sem contar, eu acho que esse é uma grande a maior porcentagem de questões envolve esses conteúdos, mas termoquímica acaba sendo um outro conteúdo, né? Cinética, propriedade da matéria tem caído muito ultimamente, então modelos atômicos também, né, a atomicidade tem caído também ultimamente nas últimas edições do Enem, então esses conteúdos acabam levando, na maioria das questões, né, sendo abordados. Né? Exatamente. A gente vê assim, algo que não se pode desprezar no Enem também, a parte de química ambiental. Isso. O iniciozinho ali dos conceitos, dos conteúdos que a gente vê, de mistura, separação de misturas, processos, né, de separação, geralmente eles aparecem assim de forma bem contextualizada, mas a resolução é de acordo com aquilo que a gente estuda em sala de aula. A aplicação de um método de separação, é sempre uma filtração, uma decantação, uma destilação. Então é bem contextualizado, mas os conceitos são os que nós estudamos em sala de aula. Eu já vi assim, aluno dizer assim,
Na prova de química caiu uma questão de biologia. Caiu uma questão de matemática. O de geografia, por exemplo, porque tem uns ciclos biogeoquímicos, né? Por exemplo, trabalhar aquecimento global, efeito estufa, né? E todas essas questões que envolvem a química ambiental mesmo, né? E a poluição em si. A questão das energias renováveis mesmo, né? Tem caído, cai sempre, né? Carro-chefe também, não só na geografia, mas a química vem, a biologia também vem sendo abordada dessa maneira. Então, acho que acaba, sim, permeando. Então, por isso que eu acho que essa grande dificuldade mesmo dos alunos tem de entender essa contextualização e essa interdisciplinaridade que acontece entre as diferentes disciplinas e áreas, né, do conhecimento. É importante também a gente lembrar que ninguém faz hoje mais prova de química, física ou biologia. A gente está fazendo provas de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, muitas vezes a gente não consegue distinguir, porque na sala de aula a gente estuda as disciplinas de forma distinta, mas a gente não consegue distinguir ali na prova, até porque essas disciplinas elas são muito irmãs, né? Elas se entrelaçam, os conteúdos eles são bem abordados nas 3 disciplinas e a matemática está sempre ali também trazendo essa unidade entre as disciplinas. Então, por isso que os meninos também carregam essa dificuldade, porque não conseguem entender, eu fiz essa questão, não sabia se era de química ou se era de biologia. E nas próprias questões, né, quando você perguntou assim, o que é que mais cai? Eu digo para os meninos que numa questão é possível você encontrar todo o conteúdo de físico-química numa única questão. Porque quando você estuda, quando você vai entender os conceitos de termoquímica, cinética, eletroquímica, eles são bem dependentes um do outro. Então, é possível que nas alternativas você encontre lá uma das alternativas falando sobre termoquímica, na outra alternativa já fala sobre cinética, na outra vai falar sobre soluções. Então, ela consegue, a prova de química, ela consegue abordar o maior número de conteúdos, mesmo que a gente sabe que são 15 questões do Enem, mas ela consegue abordar praticamente todo o conteúdo. E sem falar que orgânica, ela, no mínimo 4 até 5 questões de orgânica são presentes lá na prova. Eu acho que uma dica também que eu dou, independente assim, dos conteúdos que cai com mais frequência, né? Mas entender a química do princípio mesmo, né? Entender uma distribuição eletrônica, a propriedade dos elementos, tabela periódica, né? Porque isso são conceitos que vão ser importantes para os demais, né? Para entender uma reação química, uma termoquímica, cinética, como é que acontece isso, né? E a gente sabe que as questões vêm abordando isso, né? Situações do cotidiano que está acontecendo uma situação ali, mas que, se você não entender uma distribuição, não vai entender como é que uma se liga com outra, como é que uma tem afinidade com outra ou não. Então, acho que isso é importante desde sempre, né? Entender. Mas uma coisa eu tenho certeza, regra de 3 cai. Sim. Né? Regra de 3 cai. Muita coisa sai por regra de 3 aqui. Então, beleza. Pessoal, é isso aí, ó. Os feras aqui da Química já deram todas as dicas que vocês precisavam e precisam para se dar bem no Enem, né? Eu sou a professora Grace, estou aqui à frente do Podecite hoje e é isso.